Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Fungaila e a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com o cluster Kubernetes, mais precisamente sobre como aplicar uma atualização, como fazer um upgrade de um cluster Kubernetes usando o KubeADM, ok? Bom, para a gente poder ter uma ideia de como isso vai funcionar, tá? Eu montei meu cluster usando o KubeADM. O KubeADM é uma ferramenta de implementação disponível com o próprio Kubernetes, tá? E que você pode utilizá-lo de modo tranquilo para montar um cluster, fazer o deploy de todo o seu ambiente de modo direto e relativamente simples. Mas antes de começar, alguns conceitos básicos ou algumas coisas básicas. Primeiro, você precisa ter um cluster criado com KubeADM. Se eu tiver um cluster criado com alguma outra ferramenta, um KubeSpray, que usa Playbook Ansible, um Kops, que já é voltado para uma outra estrutura, trabalhar com uma Amazon, Google Cloud Platform, ele não vai funcionar. Então, tem um cluster configurado via KubeADM e tem que estar ativo, tá? Se você tiver com problema no cluster, não adianta tentar usar esse procedimento como um mecanismo de recovery. Ele tem que estar funcionando e tem que estar funcionando de forma adequada para ele poder trabalhar. Um outro ponto. Felizmente, o KubeADM não deixa você continuar, mas às vezes tem pessoas que ativam isso posteriormente. Você não pode ter dispositivos de swap ativos na sua máquina. Tá? Cada máquina que esteja trabalhando como um nó de um cluster Kubernetes não pode ter swap configurado e ativo. Isso pode fazer com que os pods, os containers, as aplicações, acabem sendo migrados para outros nós do seu cluster por uma indisponibilidade momentânea, muitas vezes devido a uma operação de swap dentro da sua estrutura. O cluster deve estar usando um control plane estático, ou seja, os pods que usam serviços, que geram os principais serviços do seu ambiente, têm que ter sido configurados em modo estático. Felizmente, quando a gente implementa um cluster Kubernetes utilizando o KubeADM, etcd, CoreDNS, toda a parte de configuração de rede e outras estruturas já são configurados dessa forma. Então, fica muito tranquilo. Preciso ter um pod específico para minha base de dados do etcd, ou eu preciso ter o etcd separado como uma base externa. Isso é uma condição para que você consiga trabalhar. Um ponto importante, a gente vai fazer um upgrade. Então, antes de você fazer um upgrade, antes de você sair à frente e começar a mexer nisso, dá uma olhada no Release Notes, especialmente na seção que fala sobre upgrade de versão. Por exemplo, a gente consegue fazer um upgrade de versão das major versions. Eu consigo passar da versão 1.10 para 1.11, da 1.13 para 1.14, ou, como a gente vai fazer aqui, da 1.18 para 1.19. Mas ele também tem algumas restrições que ele fala, olha, não é recomendado que você tente fazer um upgrade da 1.17 para 1.19 diretamente. Então, é interessante sim você dar uma olhada, ver quais são os alertas, ver quais são as condições que ele te oferece para você poder fazer esse upgrade. E um ponto muito tranquilo, muito simples é, tenha backup da sua estrutura. Tenha backup da sua base etcd, tenha backup da sua configuração do cluster, o máximo possível de recursos, dos certificados digitais utilizados nesse ambiente. Tá? Aquela boa e velha situação. Poxa, eu estou fazendo um upgrade, apesar de ser tranquilo e não causar problemas, ele precisa de um pouco de atenção. Bom, algumas coisas para a gente poder ter em mente. A gente vai fazer uma atualização de um cluster atualizando a sua subversion 1.18 para 1.19. Quando você vai fazer um upgrade, por exemplo, estou numa série e eu quero subir dentro dessa própria série. Estou na 1.18.1, quero subir para 1.18.2, 1.3, 1.4. Isso daqui ele vai te oferecer naturalmente um processo de upgrade na sua estrutura. É super tranquilo. Eu não vou conseguir fazer um downgrade. Na verdade, não é que não vou conseguir. Ele vai te dar muito mais trabalho para executar algumas coisas, mas até que é tecnicamente viável. Não é recomendado. Tá? Posso subir da versão 1.18.1 para 1.18.5, 1.18.12? Sem problemas. Posso subir da 1.18.1 para 1.19.0? Puxa, estou indo para o ponto 0, estou na ponto 1. Sem problema nenhum, porque a versão completa ela é muito mais nova, tem muito mais coisas do que a versão que eu estou trabalhando. Mesmo sendo uma revisão 1.0, ela não tem nenhuma restrição em relação à versão 1.18. Né? Eu estou subindo de versão dentro do meu ambiente. Se você quiser ver mais detalhes, essa URL que eu deixei está na própria documentação do Kubernetes, e ele te oferece uma boa informação, uma boa documentação de como você vai trabalhar em cima disso. Tá?
Primeira coisa que a gente faz, você verifica quais são as versões que estão disponíveis como pacotes de instalação. No meu cluster, eu configurei como repositório do software Kubernetes o repositório do Google, diretamente do Google. Então, os pacotes já criados por eles, eu já vou instalar diretamente no meu ambiente. O ambiente que eu vou demonstrar daqui a pouco, ele foi criado em cima de Ubuntu 18, e eu poderia ter usado o próprio Kubernetes disponível na distribuição. A diferença, eu teria uma versão mais antiga, teria 1.16, 1.17, não teria as versões mais recentes, e eu teria algumas pequenas limitações nesse processo de upgrade. Como eu configurei o repositório do Google, eu vou precisar trabalhar com 3 pacotes iniciais. Os pacotes kubedm, que é o responsável pela inicialização do cluster, upgrade, kubectl, onde eu consigo interagir com o cluster Kubernetes, e kubelet, que é o serviço que atua em cada um dos nós, interagindo com todo o ambiente, recebendo comunicações via API server, para você poder ter um bom tratamento nessa estrutura. Tá? Bom, quero fazer um upgrade. Então, eu vou ver primeiro qual versão está disponível do kubedm para eu conseguir implementar dentro do ambiente. Esse primeiro comando, um apt-cache version kubedm, ele vai me listar todas as versões. Daqui a pouco eu vou rodar isso daqui e a gente vai ver que ele vai mostrar desde a versão 1.6 até 1.19 dentro da nossa estrutura. Então, vai ser tranquilo, embora ele te liste uma porção de itens. Eu escolhi, para a gente poder fazer a atualização, a versão mais recente, 1.19.4. Tá? Primeira coisa, é uma boa prática, quando você implementa um cluster, você proteger alguns pacotes contra atualização acidental. Especificamente, os 3 pacotes fornecidos que interagem com o cluster Kubernetes. kubedm, kubectl, kubelet. Tá? Quando eu implementei o cluster, que eu fiz? Um apt-get install, kubedm, igual versão 1.18.1-00. Eu fixei a versão porque eu queria instalar exatamente essa. Fiz a mesma coisa com o kubectl, fiz a mesma coisa com o kubelet. E para proteger esses caras contra uma atualização acidental, contra eu rodar um apt-get upgrade ou um dist upgrade, ele me trazer uma porção de pacotes e eu, na hora, não prestar atenção, de repente atualizar sem querer, eu rodei um apt-mark hold nos 3 pacotes, kubedm, kubectl, kubelet. O que esse apt-mark hold faz? Faz com que no momento que eu rode um apt-get upgrade, ele não faça a atualização do meu ambiente. Tá? Se eu estivesse trabalhando com uma distribuição baseada em RPM, utilizando o Yum, por exemplo, o que eu faria? Eu colocaria esses 3 pacotes, kubectl, kubedm e kubelet, como um exclude. Eu abro o repositório, a configuração do repositório, e acrescento os 3 pacotes como um exclude package. Na hora que eu estiver fazendo o Yum update, esses 3 pacotes eles serão ignorados. Mesmo que tenha uma versão mais recente, eles serão ignorados. No momento que eu quiser fazer uma atualização numa distribuição baseada em RPM utilizando o Yum, eu simplesmente faço o Yum install dos 3 pacotes na versão que eu quero e colocando menos disable excludes. E quando eu coloco disable excludes, ele vai desabilitar a exclusão, vai permitir a atualização e eu consigo trabalhar de boa. Então, processo. Retira a restrição de atualização, atualiza o pacote e coloca de novo essa restrição. Não deixa essa ideia de, não, eu vou fazer aqui todo o procedimento e depois lá na frente eu coloco a restrição de novo. É pedir para ter problema, tá? Putz, de repente vai acontecer alguma coisa, alguém te chama, você esquece, passados 1 mês, 2 meses, alguém vai lá e faz um apt-get upgrade e eu, pronto, estou com uma versão mais recente. Mas e aí, isso daí vai me dar algum problema? Ele com certeza vai te dar uma dor de cabeça. Você vai ter uma ferramenta de administração, kubectl, que ele vai esperar que o seu cluster entenda determinadas funcionalidades e execute determinados procedimentos. No momento que você fizer um apt-get upgrade ou numa máquina baseada em um Yum update, ele trouxer uma versão mais recente, eu posso, em alguma operação com o kubectl, interagir de uma forma que ele me cause algumas dores de cabeça. Então, é evitar problemas, tá? Tirei a restrição, atualizei o pacote, recoloquei a restrição, vida que segue, vai super tranquilo. Antes do upgrade, propriamente dito, o ideal é que você tenha uma cópia da sua configuração atual. Né? Eu posso rodar um kubedm config view, eu salvo isso como um arquivo, né, um arquivo YAML, eu posso chamar de init.yaml, kubedm init.yaml, kubedm config, kubernetes config, o nome que você quiser. É um arquivo YAML, simples de ler, super tranquilo,
E ele ajuda você a entender como está a sua configuração e o que você precisa fazer se você tiver algum entrave no meio do caminho. Quero começar o processo de upgrade, né? A primeira coisa que a gente faz, a gente tem dois tipos de nós. Um nó atuando como um control plane, um servidor principal que tem os principais serviços. Ele roda os schedulers, ele roda o Kube API Server, Kubelet, os control managers, os controller managers, né, o cloud control manager. Então ele tem uma série de funcionalidades rodando nele. Essas máquinas, antigamente, elas eram chamadas de master nodes. Atualmente, o pessoal passou a utilizar o termo control plane. Eu posso ter um control plane, um servidor principal, posso ter mais de um servidor principal atuando em HA, inclusive com load balance, tá? E eu posso ter vários worker nodes. Então, vamos começar com o control plane, especificamente com o primeiro control plane que a gente quiser fazer o processo. Vamos tirar todos os pods não essenciais de dentro dele. Então, a gente usa esse comando kubecontrol drain, o nome do hostname, o nome do host, ignore daemon settings. Ele vai pegar todos os pods que forem possíveis e vai colocar para executar em outros nós no meu cluster. Com isso, eu tenho simplesmente um processo de upgrade da infraestrutura, sem me preocupar com o que está rodando no ambiente. Tá? Aí eu venho num processo de testar se o processo de upgrade vai funcionar. Essa checagem você faz com o comando qadm upgrade plan. O upgrade plan ele vai te listar o que você tem, o que você pode colocar, até onde você pode seguir e quais são os comandos que você pode seguir, que você pode executar para isso. Aqui ele me fala uma coisa. Você fala assim, Marcos, você tem um cluster rodando versão 1.18. No 1.18, nesse exemplo que eu fiz, eu podia subir até 1.18.10 ou subir direto para 1.19.3. A gente não vai para 1.19.3. A versão mais atual é 1.19.4. Né? E ele me dá dois exemplos de comando de upgrade. Eu posso fazer um comando de upgrade utilizando a versão 1.18.10, então qadm upgrade apply v1.18.10 ou um qadm upgrade apply v1.19.3. Tá? Aí vem o detalhe. Durante esse processo de upgrade, existem uma série de imagens de containers que estão associadas à versão 1.18 que eu instalei. No momento que eu fizer o upgrade, rodar esse upgrade apply, ele vai tentar baixar novamente esses containers. Vai baixar os containers, na verdade, da versão mais recente. Se a sua internet não estiver muito legal, estiver congestionada, tem muita gente utilizando, ele pode levar um tempo extra para isso. O que você faz? Roda um qadm config images pool. Esse comando vai fazer com que ele baixe as versões dos containers mais recentes, as imagens de containers mais recentes, e ele vai estar prontinho para você fazer o upgrade apply. E exatamente esse é o comando na sequência. Um qadm upgrade apply, a versão que você quer. A parte esperada é que ele te apresenta aquela mensagem. Success! Your cluster was upgraded to V1.19.4. Fantástico. Divirta-se. Enjoy. Essa é a parte legal da brincadeira. Última parte, última etapa. Na verdade, neste momento que eu fiz o apply, ele me deu success, eu ainda não estou com o meu cluster na versão 1.19. Na verdade, esse nó ainda não está na versão 1.19. Tá? Esse nó ainda está com a versão 1.18. Por quê? O principal serviço que interage com isso é o kubelet. E o kubelet ainda não foi atualizado. A gente não atualizou esse pacote. Então, o que a gente vai fazer? Pegar os dois pacotes complementares, kubecontrol e kubelet, tirar a proteção, instalar a atualização, recolocar a proteção, dar um reload no systemd. Pessoal, o kubelet é um pacote de serviço, né? Então, normalmente, ele já vem configurado para fazer um daemon reload quando você faz uma atualização de pacote. Em todo caso, né, é uma boa prática. Um system control, daemon reload, ele dá uma releitura de toda a configuração de systemd referente a esse pacote e você pode dar um restart no serviço tranquilamente. A última parte para você fazer no control plane em relação a essa atualização é você tirar a restrição de agendamento de pods. Ou seja, colocar um node de volta no cluster e falar assim, pode mandar aplicações para mim que eu já posso executar novamente. Tá? O kubecontrol uncordon control plane permite exatamente isso. Ele avisa o cluster, olha, eu sou a máquina control plane e estou liberada para poder fazer execução de novos pods. Legal, liberei o acesso, posso partir para frente. A sequência.
Já fiz a atualização do meu servidor de controle, né, o meu master node, o control plane. Eu vou fazer a atualização dos worker nodes, que são as máquinas que executam efetivamente os pods. Né? O procedimento é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de que eu não faço um kubeadm upgrade apply para uma versão. Eu faço um upgrade node, porque essa máquina ela faz parte de um cluster já. Ele já está integrado a uma estrutura. Então, procedimento basicamente o mesmo. Atualizar o kubeadm primeiro, tiro a restrição de atualização, instalo o pacote mais recente, ou o pacote na versão que você quiser, tá? Não precisa ser só o mais recente. Ao invés de utilizar 1.19.4, como eu estou fazendo, se quisesse utilizar 1.19.0, você colocar o kubeadm a versão que você precisa. Tá? Tirei a restrição, apliquei a atualização e coloquei a restrição de novo. Coloquei a proteção de atualização acidental de novo. Faço aí, através do control plane, tá? Esse comando para evacuar o node é feito só pelo control plane. Vou no control plane, rodo um kubectl drain, então vou pegar o worker 1 e vou tirar todos os pods que estejam executando ali. Ele pega toda a estrutura, limpa, eu tenho só a infraestrutura do Kubernetes disponível para poder fazer atualização. E a atualização de volta no worker node é rodar um kubeadm upgrade node. Feito isso, ele vai simplesmente colocar já a nova versão dentro do seu sistema. E acontece a mesma coisa que aconteceu no control plane. Eu ainda não tenho esse nó rodando na versão 1.19. Tá? Ele vai estar rodando ainda na versão 1.18. O que eu preciso atualizar? Kubelet, que é o serviço básico que se comunica com toda a estrutura. Tá? Sem ele, eu posso ter todo o resto da infraestrutura já no 19, mas se o serviço não estiver no 1.18, eu ainda estou lá atrás. Tiro a restrição de atualização dos pacotes kubectl kubelet, instalo a versão atualizada e coloco a proteção contra atualizações acidentais novamente. Tá? Pessoal, essa proteção contra atualizações acidentais, ela é uma melhor prática altamente recomendada. Tá? Muita gente deixa isso passar, não coloca isso, não presta atenção, mas isso é altamente recomendado para você poder ter o seu sistema funcionando corretamente. Faça um demo reload no systemd, para ele dar um rescan do ambiente e ver se teve alguma alteração no kubelet, e depois restart o serviço. Por último, kubectl uncordon worker 1, por exemplo, worker 2, worker 3, o hostname que você estiver trabalhando. Feito isso, eu já posso ir no control plane e rodar um kubectl getNodes. Eu vou ver que ele vai ser colocado na versão mais atual. Tá? Bom, esse daqui foi só uma apresentação. Vamos fazer juntos? Né? Para a gente poder ver? Então, ó, voltando aqui para o começo. Né? Eu tenho aqui um ambiente. Na verdade, eu tenho esse pequeno cluster está com 3 VMs. Eu tenho o control plane, worker 1, worker 2. Então, se eu fizer aqui, vou dar um get nodes, eu dou uma olhada que eu tenho os 3 nodes disponíveis rodando no meu ambiente. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho de lado, para não ficar junto com o vídeo, que ele acaba ficando nessa posição. Já sei que ele está no 1.18, eu vou fazer uma atualização para 1.19. A minha atualização para 1.19, vou fazer aquele processo. Sudo apt-cache med-sum kubeadm. Tá? E ele me mostra, na verdade eu tinha falado 1.6, é 1.7 a versão mais antiga que ele tem aqui disponível. 1.5. Né? E as mais recentes, as que ficam lá em cima, são as versões mais atuais. 1.19.4.00. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer um sudo apt-mark unhold do kubeadm. Opa, faltou um mãe. Faço a atualização do pacote. apt-get install. Pessoal, eu estou utilizando a versão mais recente. Posso simplesmente deixar aqui e fazer a instalação. Ou posso explicitamente colocar a versão que eu quero instalar. Tá? Então, qualquer uma das duas situações vai funcionar corretamente. Como eu estou na mesma versão, não vai ter restrição nenhuma. Tá? Recoloco a proteção. Tá? Pode parecer chato, mas é essencial que você faça isso.
E para a gente só confirmar, né, eu tenho um desencargo de consciência, um KubeADM version, para ele falar que ele colocou a versão 1.19.4 para mim. Legal, cheguei no ponto que eu queria. O que eu vou fazer? Tirar uma cópia da minha configuração, é muito recomendado, KubeADM config view. Na verdade, quando você rodar esse config view, você vai perceber que ele vai te dar um alerta interessante. Ele fala assim, Marcos, a opção view, né, o comando view, ela foi descontinuada, deprecated, descontinuado. Não existe, não vai existir mais. Ainda está aqui por compatibilidade. O ideal é que agora você rode um KubeADM, um kubecontrol getCM ou YAML. Ele vai pegar o Configuration Management, trazer para mim o KubeADM config na minha estrutura. Se a gente for comparar as duas saídas de um config view e de um kubecontrol na estrutura, essa é muito maior, ela é muito mais detalhada. Tá? Então, eu simplesmente rodo o comando que ele está me sugerindo para ter uma cópia da minha configuração de modo muito mais eficiente. Tá? Se você quiser, você pode rodar um kubecontrol, getpods -o wide. Claro. -all namespaces. Eu não tenho nenhum pod de aplicação aqui rodando, mas eu tenho só os pods de serviços. E ele fala, olha, eu tenho coisa rodando aqui no control plane, tenho coisa no worker 2, tenho coisa no worker 1, control plane. Né? A gente precisa evacuar esse node, né? Esse control plane. Então, kubecontrol, drain, quem é o servidor? Quem é o hostname? Control plane, ignore daemon access. Legal. Ele já vai pegar todos os pods que possam ser removidos, que possam ser migrados para outro node, e já está fazendo essa movimentação. Tá? Puxa, quer dizer então que esse node vai ficar sem nada depois? Não necessariamente. Vamos consultar de novo para ver o que aconteceu? Né? E para facilitar, vou dar um grep control plane. Alguma coisa ainda ficou ali, tá? Mas só o que é essencial, aquilo que eu não tenho como evitar para fazer o processo. Para dar sequência, a gente vai rodar o KubeADM Upgrade Plan para ver o que ele me fala. Ele vai verificar a versão atual, as versões disponíveis, como que eu posso trabalhar, né? E a gente dá sequência. Ele me avisa que, olha, você está na 1.18.1, a mais recente é 1.18.12. Se você quiser subir para 1.18.12, está aqui o comando. Se você quiser subir para 1.19.4, é essa outra opção. A nossa intenção é subir para a versão mais atual, tanto que a gente instalou o KubeADM e as outras aplicações exatamente, desculpe, só o KubeADM ainda, exatamente dessa versão. Roda um comando de KubeADM de apply com a versão que eu quero. Ele pergunta se eu quero proceder realmente, eu confirmo e ele vai fazer um processo de download. Nesse momento, pegando as imagens dos containers de serviços, CoreDNS, toda a parte de CNI, toda a parte de proxy, kubelet, trazendo todas as imagens para a versão atualizada, tá? etcd. Então, uma vez que ele faça o download, ele vai estar prontinho para aplicar a configuração. Aplicar a configuração é uma coisa relativamente rápida. Tá? Na melhor das hipóteses, ele vai levar em torno de meio minuto, né, 1 minuto, se você tiver um pouquinho mais lento. Se você tiver uma conexão um pouquinho mais congestionada, às vezes tem muita gente usando, você está num horário que não está muito legal o acesso à internet, ele pode levar uns 5 minutos para poder fazer esse upgrade, para poder fazer o download dessas imagens. Tá? Então, não é uma coisa muito complicada, não. Esse procedimento é exatamente o mesmo procedimento que você faz numa distribuição baseada em RPM com I1, porque é uma coisa que você roda no Kubernetes, não é uma coisa que você faz no sistema operacional. Tá? Não é uma configuração via sistema operacional, mas sim do Kubernetes. Feito esse processo, o que eu estou esperando ali? Uma mensagem linda e maravilhosa escrita assim, Success! Deu certo! Né? E aqui está... Vai.
Puxa, tá demorando. Ah, aqui, deu certo. Né? Aí ele me fala, olha, o seu control plane foi atualizado, continue fazendo a atualização dos outros nós que você tem no seu ambiente. Legal, né? Mas eu ainda tenho coisa para fazer nessa máquina. O que eu tenho que fazer? Atualizar kubecontrol e atualizar kubelet. Nesse momento, se eu fizer um getNodes aqui para ver a versão, ele ainda fala, cara, você está trabalhando com a versão 1.18. Por quê? Porque o kubelet ainda não foi atualizado. Tá? E tem um detalhe adicional. Scheduling Disable. Lembra que a gente fez um kubecontrol drain daquele node, né, do control plane? O que ele fez? Ele pegou aqueles pods, mandou para outro node, para outra máquina, e, ao mesmo tempo, falou, olha, o control plane não pode receber nenhuma outra aplicação. Enquanto não acabar o processo, não pode receber nenhuma outra aplicação. Legal. Vamos continuar? O que a gente faz? Vamos liberar, tirar a proteção da atualização do kubecontrol e do kubelet. A gente faz um apt-mark unhold kubecontrol kubelet, faltou uma letra. Tá? Como eu vou usar a versão mais recente, não vou me preocupar em colocar a versão. Ah, não, Marcos, coloca assim. Tudo bem, então vamos lá. Aí eu vou fazer um pequeno recurso de shell, colocar kubecontrol kubelet 1.19.4.00. Ele vai fazer a substituição e combinar cada um dos dois nomes com a versão que eu quero. Instalou os dois pacotes. O que a gente faz? Coloca a proteção novamente. E aí vem só o processo da atualização da releitura do systemd. Então a gente roda um systemcontrol de um reload e um systemcontrol restart do serviço kubelet. Tá? Nesse momento, o que acontece com a versão? Eu vou rodar um getNodes. A versão ele já me apresenta como tendo sido atualizada, mas eu ainda não tenho a possibilidade de agendar aplicações para essa máquina. Vem a última opção, kubecontrol uncordon meu hostname. Era o último processo que eu precisava. O que ele faz? Ele tira a restrição e fala assim, agora essa máquina pode receber aplicações novamente. Tá? O que eu tenho que fazer na sequência? Agora a gente vai para o worker node. Tá? Então, passamos pela etapa dentro do sistema, fiz a atualização do serviço, damos a restart. Worker node, basicamente a mesma coisa. Tá? Vamos lá. Agora eu tenho aqui no terminal de baixo, já o worker node conectado, fazer a mesma coisa. Sudo apt-mark unhold kubedm. Então, o kubedm já está sendo liberado. Pessoal, dessa vez eu não vou colocar a versão. Simplesmente rodar um apt-get install kubedm. Como é a versão 1.19.4 que está disponível mesmo, ele até informa e coloca aqui para a gente. Fez o download, está fazendo setup, prontinho. Coloca a proteção. Lá no control plane. É o control plane que executa comandos administrativos. E aquele comando kubecontrol drain, ele só acontece no control plane. Vamos liberar a máquina worker 1. Ignore daemon sets. Tá? Está fazendo exatamente a mesma coisa. Com a diferença, né, tirando os pods aqui, com a diferença que um worker node ele vai ter poucos pods de serviços. Pode ter outras aplicações. Tá? Aplicação, um web service, uma base de dados, uma série de outros recursos, mas de aplicações de serviços são poucos. Tanto que ele só me colocou um pod efetivamente. O que a gente faz? Agora de volta no worker node, sudo kubedm upgrade node. Pessoal, esse upgrade node não é para colocar o hostname, não. É o termo node mesmo. Ele vai verificar sua configuração, entrar em contato com o control plane e vai fazer o processo. E aí, deu certo? Maravilha. Né? Configuration for this node was successful upgrade. Último passo, o que é?
Lembra que a gente... Ah, não, o último passo não. Ainda falta coisa. O que você precisa fazer? Atualizar os componentes complementares. Unhold kubecontrol, kubelet, né? Opa, olha lá. Unhold kubecontrol kubelet, sudo apt-get install kubecontrol kubelet. Lembrando, fez a atualização, proteção de novo. Pessoal, eu insisto no fato da proteção porque eu já peguei máquinas com problemas por causa disso. Pior de tudo, né? O processo aconteceu numa situação onde a coisa andou por algum tempo, alguns meses, com apt-get upgrade, e quando foi ver, os comandos de administração eles estavam numa versão muito à frente do que tinha sido feito o deploy inicial. Então o cluster estava com uma estrutura, e especificamente um cenário, o cluster estava com uma estrutura, e as ferramentas de administração tinham subido 2 major versions. Tinham subido da 1.13 para 1.15. Né? Então, deu um pouquinho de trabalho. Tá? Tirei a proteção, sudo apt-get install kubecontrol kubelet. Os dois estão ativos. Aí, eu acabei de colocar isso. Acabei de colocar. Eu já tinha feito. Putz, perdão. Sudo systemcontrol daemon reload é o que a gente precisa para poder dar um restart no serviço kubelet. Fiz o restart, agora eu posso trabalhar normalmente. Eu vou no control plane e kubecontrol and cordon worker 1. Ver o que está acontecendo. Roda um get nodes. Agora eu já tenho as duas máquinas disponíveis, control plane e o worker 1 disponíveis para a gente poder funcionar. Agora, última máquina que falta é simplesmente repetir esse mesmo passo. Liberar, tirar a proteção, atualizar o pacote, instalar a estrutura e continuar o processo nessa próxima máquina. Queria agradecer o tempo de vocês, participar aqui com a gente. Então, agora é só vocês poderem fazer uns testes, colocar a sua estrutura e aproveitar esse processo junto com vocês. Um abraço, pessoal.